Olá pessoal, sejam bem-vindos à TV RH. Meu nome é Fernando Medina e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Denis Cavalcanti. Denis, seja bem-vindo. Obrigado. O Denis é gerente de RH da Pirelli, né, aqui responsável por toda a região aqui de Campinas, né? Sim. Por uma planta pequena com apenas quantos funcionários? Hoje nós estamos com 2.300 funcionários. Denis, antes de a gente falar da Pirelli, queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória, de como você chegou até lá. Fala um pouquinho pra gente. Tá. Primeiramente agradeço, Fernando, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você e participar um pouco desse evento. E fico lisonjeado pelo convite. Bom, a minha trajetória ela tem mais de 20 anos de carreira. Tá? Eu comecei minha carreira como office boy. Numa empresa de metalúrgica, inclusive, e lá eu tive a oportunidade de conhecer a área de recursos humanos. Tá? E fiquei um tempinho lá, depois eu passei a trabalhar numa consultoria, inclusive. Fiquei trabalhando por um tempo também lá. Mas como que você conheceu a área de RH nessa primeira empresa? Você falou que... Foi engraçado, porque eu trabalhava sempre, era externo, como office boy e tudo mais. E aí o gerente estava precisando de uma ajuda, de um suporte na área de recursos humanos. E aí ele falou, vamos começar a trabalhar aqui apontando aqueles cartões de ponto na chapeira e tudo mais, né? Aquele bem operacional. Bem né? operacional. Então foi bacana porque eu comecei a conhecer a base mesmo, desde lá de cartão de ponto de chapeira, demissão e essas coisas. Então eu vivi bastante isso nessa metalúrgica. E ele gostou do meu trabalho e eu passei a ingressar na área de recursos humanos ali. E aí eu fui para a consultoria. Depois da consultoria eu trabalhei na construção civil, que é na Encol. Não sei se você lembra. Trabalhei bastante tempo lá na Encol. Depois eu fui... Fazendo o que lá? Não, recursos humanos. Recursos a partir humanos. daí só foi recursos humanos, né? Nunca mais saí da área. Depois da Encol, construção civil, eu fui para telemarketing. Aí onde eu trabalhei na Atento, do Brasil. E depois trabalhei na Teleperformance. Sim. Tá? E de lá me convidaram para trabalhar na Pirelli. Tá? O convite da Pirelli foi justamente para ingressar ou fazer o startup de uma empresa na área de logística para fazer a movimentação de carga e descarga da matéria-prima. Era um projeto temporário, então. Na realidade não era temporário, era definitivo. Começo, meio e fim, né? O objetivo era fazer a implantação e dar continuidade e ficar por lá, né? Legal. Então... eu fiz essa implantação porque era em todas as plantas da Pirelli. Tá? Nós tínhamos 5 plantas na Pirelli no Brasil. E nós conseguimos fazer isso em um ano e pouquinho, esse startup. E depois eu falei, poxa, eu vou ficar agora tranquilo aqui, cuidando dessa empresa. E aí passou um ano e meio, 1 ano e 8 meses, me convidaram para ir para uma outra empresa do grupo da Pirelli, que chama Cord. E lá eu também... A Cord, só para você saber, é uma empresa que faz os fios metálicos que fica dentro do pneu. Tá? Nossa. É um negócio bem interessante. Então lá eu fiquei 1 ano e 8 meses também, mais ou menos, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. E... uma função mais generalista do RH. Sim, sempre um RH generalista, sempre atuando com a gestão. Tá? Sempre o coordenador, gestor e da área. E depois fui convidado para gerenciar a fábrica de Feira de Santana, na Bahia. Nossa. Foi realmente um grande desafio para mim, porque mudar de região, sempre paulistano, tal, sempre atuando aqui na região, eu mudei de estado. Então, no começo foi um pouquinho assustador, mas quando eu cheguei lá, o povo bem receptivo, o povo bem carismático, conseguiu me envolver e não foi tão difícil atuar
apesar da mudança de cultura. Foi difícil a entrada ou não? Não, isso, o povo é bem receptivo. Eles me receberam muito bem, deixaram eu entrar, trabalhar, fazer o meu papel. Conseguimos fazer grandes projetos ali, grandes trabalhos. E lá eu fiquei 6 anos trabalhando na fábrica. E até que chegou o momento de mudar, né? Eu inclusive gosto dessa característica de ficar mudando, não ficar muito tempo num lugar, ali naquela fábrica e tudo mais, porque a gente consegue talvez enxergar coisas novas em outros lugares, assim por diante. Implementar coisas que você viu que funcionavam ali, né? Exato. E aí, conversando com o meu diretor, ele me propôs trabalhar aqui na fábrica de Campinas, onde nós temos hoje 2.300 funcionários. Eu cheguei com uma quantidade de 1.900 funcionários, né? E já com um desafio grande de contratar aí 400 e poucas pessoas, justamente para um novo turno, um novo regime de trabalho e tal, acreditando justamente num futuro diferente e tal, pensando que o desenvolvimento do Brasil está mudando e a gente acreditando que isso vai funcionar. A gente implementou esse novo turno e contratamos 450 pessoas em 2, 3 meses. Meu time trabalhou bastante, fizemos uma boa parceria aqui, apesar de estar chegando assim, conhecendo a turminha nova. Sim. Então conseguimos fazer um bom trabalho. Legal. E essa foi a minha trajetória, sempre trabalhando, atuando na área de recursos humanos, e é muito bom, é muito bom. E me diz uma coisa, você falou, você passou pela Atento Teleperformance, que são empresas basicamente de call center, vamos dizer, e que tem um público gigantesco de colaboradores e um turnover altíssimo, né? Normalmente é um perfil, a grande maioria são pessoas super jovens, enfim. Sim. E de repente você foi para uma outra cultura. E pelo que você me falou da sua trajetória, você, mesmo dentro da Pirelli, você já passou por 3, 4 mudanças, que eu imagino que cada local deva ter também as suas particularidades, sua cultura, né? Como é que é para você entrar num local desse, se adaptar ou tentar implementar as mudanças, ou você vai com mais pressa, mais cautela? Como é que você tenta se adequar? Então, quando a gente vai para qualquer lugar, eu acho que a gente tem que se inserir no negócio. A partir do momento que você está, é o que você falou, você está numa empresa de call center que a dinâmica é bem diferente, é aquele negócio bem acelerado, você está contratando 500 pessoas, demitindo 100, turnover gigantesco, né? E depois você vem para uma empresa como a Pirelli, que é bem tradicional, as pessoas têm uma fidelidade gigante, uma identidade gigante com a empresa. Legal. As pessoas lá, quando eu cheguei, eu comecei a perguntar ao meu diretor, que era do startup, ele tinha praticamente mais de 35 anos de empresa. Nossa. Aí você vai para uma outra empresa, você tem gente que tem mais de 20, 25 anos de empresa. Aí você vem para cá, você começa a olhar e fala, qual que é o nível aqui? Mesma coisa, uma senioridade muito grande. Legal. Então, você tem que se adaptar a tudo isso. Você tem que entrar a fundo na gestão, em compartilhar com os pares as dificuldades e tudo mais, e ir se adaptando e se ajeitando. É claro que a gente vem bem acelerado, né, por conta de uma mudança de uma situação para outra. A exemplo eu fui para a Bahia, eu falei, poxa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Tal. Eu falei, opa, calma, deixa eu entender, deixa eu conhecer. Primeiro conhecer para depois começar, né? Deixa eu conhecer, deixa eu avaliar como que funciona aqui. E é claro, a sua equipe vai te ajudando, vai te suportando, vai te dando uma grande ajuda para que você consiga desenvolver um bom trabalho. Então, eu gosto particularmente de me envolver em tudo, desde a área no momento de contratação, até o momento de dar férias, até o momento de afastar, no momento de contratar uma empresa para fazer parceria com a gente, de trabalhar ajudando a entregar benefícios, sabe? Eu sou muito participativo, gosto bastante disso, porque é aí que a gente conhece, é aí que a gente se envolve, é aí que a gente entende as dificuldades, é aí que a gente pode mudar. Sim. Mudar sem conhecer não dá. Então, eu gosto de fazer isso e fiz isso em todos os lugares que eu passei. Isso me ajudou, contribuiu bastante, agregou bastante conhecimento, experiência. E você sentiu que nesses locais que você foi, as pessoas reconheciam isso, vamos dizer,
Sim. Porque eu acho que deve ser um dos maiores desafios que você deve enfrentar é você chegar num local novo em que uma operação já funciona, né? Ainda mais com uma marca como a Pirelli, e de repente você é a pessoa de fora, as pessoas já devem olhar, vai chegar uma pessoa de fora querendo agora trazer regras novas e querer mudar tudo que já funciona. Você tinha essa impressão ou como é que, você quebrava isso? As pessoas têm essa impressão porque é normal. É normal, é a primeira impressão que você tem da pessoa, você não conhece e tudo mais. Mas ela muda quando você tem um tipo de gestão diferente, quando você envolve a pessoa na decisão. Se eu simplesmente chegar e decidir mudar, é o Denis que está fazendo isso. Se deu errado foi o Denis, se deu certo, então... quando você envolve as pessoas, principalmente a equipe, quando você está junto com eles e eles fazem parte da decisão, a situação muda, porque fomos nós que construímos aquilo. Então eu peço a parceria, peço a ajuda deles, falo assim, como que você acha? Como você entende? Você acha que está bom desse jeito? Como você acha que ele gostaria de ser atendido? É uma das coisas que eu sempre falei em todas as equipes que eu trabalhei. Eu falo que a gente sempre tem que se colocar no lugar daquele que nos procura. Porque a partir daí a gente começa a entender a real necessidade da pessoa. Sim. Porque atender a pessoa sem colocar no lugar dele não faz sentido. É verdade. Aí, principalmente a gente que é da área de recursos humanos, as pessoas nos procuram porque precisam de alguma coisa. Estão precisando de às vezes falar alguma coisa, está precisando de alguém só que escute. Então, minha sala ela fica aberta todo dia e eu consigo trabalhar às vezes só depois das 5, porque toda hora está entrando alguém, está falando comigo, aí sempre para, escuta, tenta ajudar com alguma coisa. Então, é isso que faz a diferença. Chegar e mudar não é legal. Eu acho que isso é interessante que você falou. Antes da Luanda, eu trabalhei em 2 empresas e eu via o RH como um RH parceiro. Sim. Né? Que fazia ponte entre os colaboradores, entre a direção, que qualquer coisa que você precisasse, o RH estava lá, era parceiro mesmo, né? Aquilo que você falou, o RH entendia a necessidade das pessoas e estava próximo. E isso eu sentia que, como o RH era muito aberto aos colaboradores, tudo que o RH tentava fazer era mais fácil, as coisas funcionavam, né? E na outra empresa não. Né? Na segunda empresa que eu trabalhei, eu percebia que as pessoas enxergavam o RH como aquela área que fica dando ordem e colocando regras e que todo mundo, quando recebia alguma coisa, um e-mail do RH, um telefone, já fazia aquela cara de putz, lá vem mais uma coisa que tem que cumprir tarefa aqui, né? Exato. E eu achava engraçado que eu falava assim, às vezes o próprio RH tá dando um tiro no pé, porque tá longe do funcionário, não tá conseguindo, sabe, fica um querendo atropelar o outro, né? E acho que você falando, comecei a lembrar disso, que justamente, acho que faltava isso que você falou, do RH ter o cuidado de ouvir o outro lado, né? Exato. E falar assim, e aí, o que você sugere para cá, o que você acha, né? Porque a gente, por mais que a gente tenha experiência, eu falo assim, poxa, eu tenho mais de 20 anos de RH, eu não conheço tudo. Sim. Porque quando você entra numa empresa, é como se você estivesse começando do zero. Porque você está entendendo a cultura da empresa, das pessoas, a particularidade daquele segmento. Então, da própria cidade, né? Porque você falou já que você passou por 3, 4 cidades. Cada local as pessoas têm a sua cultura, né? Exato. Então você tem que entender, não pode chegar chegando achando que vai fazer, vai mudar, vai fazer... que não dá certo. Você só cria empatia, desconforto. E o RH não é para isso. O RH hoje é um RH diferente. Sim. O RH, eu que estou na área há muito tempo, existia assim essa empatia. As pessoas que iam procurar o RH, às vezes procuravam já, poxa, vou ter que falar com aquele cara ou com aquela pessoa. Vou tomar uma bronca porque eu estou reclamando do meu pagamento, entendeu? Então isso não pode existir. As pessoas, quando vêm procurar a gente tem que estar do lado deles, tem que entender, tem que estar no momento, porque faz parte disso. E a gente está na área para isso. Eu sempre falo para o meu pessoal, gente, a gente vocês estão aqui porque vocês gostam. Sim. Então, as pessoas, a área de recursos humanos é para lidar com pessoas, é para compartilhar as ideias, para fazer as coisas acontecerem.
E não é só agora, e principalmente falando do mundo atual, do momento atual que a gente está vivendo, o RH ele acabou abrindo muito mais o leque de oportunidades. A gente está com o pé na produção, a gente está com o pé na área financeira, a gente está com o pé na engenharia industrial. Então, ele virou uma multifuncionalidade para funcionar bem, para a companhia funcionar bem. Sim, verdade. Porque a gente consegue entender um pouco a realidade do negócio. E eu falo porque nesses 10 anos de Pirelli, eu trabalhei eu estou com o diretor atual, diretor industrial, eu estou trabalhando com ele há 8 anos. Nessas mudanças de indas e vindas, eu trabalho com o Wilson americano há 8 anos. Legal. E a gente conseguiu fazer uma boa parceria, um bom trabalho em todos os lugares que a gente passou. E eu entendo justamente as dificuldades dele, estar do lado dele, dar feedback. Da operação, né? Da operação. Fala assim, poxa, eu acho que temos que ir por aqui, temos que ir por ali. Então, a troca, ela é mais fácil quando a gente tem uma interação maior com a direção. E parece que o negócio vai mais fácil. Sim. E a gente consegue trabalhar bem desse jeito. Então, o RH hoje, eu trabalho com o RH generalista há muito tempo, cuidando desde da portaria até restaurante, tudo, tal, admissão, tal, enfim. E hoje em dia a gente tem um pezinho na produção, tem um pezinho ali, tem um pezinho aqui, e isso ajuda a gente a ampliar um pouco a nossa visão de negócio. Sim. Eu sinto que, até que você falou, né, o papel do RH vem se transformando nos últimos anos, né? Sem dúvida, bastante. Numa operação dessa que você falou, 2.300 funcionários, se você não tiver um contato ali, vamos dizer, com a parte da operação, né, e você não fizer parte da questão estratégica mesmo, né? Porque acho que isso é uma coisa que vem mudando bastante nos últimos anos, né? O RH se reinventar e entender que não é simplesmente fazer a tarefa do dia a dia ou se preocupar com um treinamento ou se preocupar com um ponto ou outro, né? E sim como cada uma das tarefas dentro do RH na prática vão impactar para a organização crescer, se movimentar, né? Se reinventar. Ela se complementa a partir do momento que a gente entra dentro do negócio. Porque é aquilo que você falou, não é só fazer a admissão. É entender na produção o perfil que você quer. Se o cara tem que ter 1,70 m, se o cara tem que ter 1,80 m, se ele tem que ser magrinho, se ele tem que ser gordinho. Então, você tem que ir para dentro da produção, conhecer um pouco a atividade, você tem que entender o que a fábrica está pedindo, precisa. Né? Então, não é só contratar mais, não é só fazer um treinamento por fazer. Hoje criar um processo baseado não é. Sem conversar com as partes, né? Não é. Hoje você tem que ter uma interação muito grande com todas as áreas, E antigamente a gente ficava bem mais restrito. Mais isolado. Né? Mais isolado. Cuidar de pagamento, cuidar de uma admissão, mas era uma coisa mais restrita, digamos assim. Hoje você chama o coordenador para vir falar, vamos participar do processo seletivo, vamos ver se você desenvolve ele para isso. Então você faz ele tornar-se parte da área de recursos humanos. Isso é legal. Então a gente envolve as pessoas para que eles venham, não é só a gente ficar naquele mundinho agora, todo mundo faz parte da área de recursos humanos, envolver todo mundo, envolver a gerência, envolver o executivo. Então, tem horas que eles não querem muito, né? Mas pô, tô fazendo seu papel. Não é isso. Você tá entendendo. Isso que você falou, acho engraçado, assim, como eu tô do lado da consultoria, né? A gente lida muito com o RH e também com os requisitantes. E às vezes a gente percebe a diferença, um gap até de comunicação entre as duas partes, né? Entre o RH e o requisitante. Muitas vezes aquilo que você falou, o requisitante tem um olhar, e aí você pega o RH, tem um olhar completamente diferente. Às vezes, né? Quanto mais estratégico, ou quanto mais próximo o RH eu percebo que está dentro da empresa, eu percebo que menor é a diferença dessa comunicação, porque o RH ele fala a mesma linguagem do requisitante, eles estão próximos, eles entendem aquilo que você falou. Muitas vezes o requisitante é o cara da operação, é uma pessoa de áreas completamente diferentes, e ele não sabe fazer uma entrevista, ele não sabe avaliar exatamente o que precisa. O que eu imagino cabe
não é também em função dele, certo? Sim, então, sim. cabe ao RH ter uma visão de desenvolver, exatamente. Aquilo que você falou, trazer ele para o RH. E acho que isso é para tudo dentro do RH, tudo. né? Desde o momento que você vai fazer o pagamento para a pessoa. Ele tem que entender como que funciona um demonstrativo de pagamento. Legal. Ele tem que entender como que faz realmente um treinamento. Isso é legal. Como que faz uma admissão, uma contratação, enfim. Ele tem que fazer parte disso. Isso é legal, porque normalmente a gente fala às vezes mais do oposto, do RH simplesmente fazer a parte do dia a dia das outras áreas, né? Disso das outras áreas fazendo do RH é interessante. Sem dúvida. Né? É um negócio de hoje. Todo mundo está conhecendo um pouquinho de tudo. E o RH principalmente conhecendo mais toda o negócio da empresa, porque aí a gente consegue fazer o nosso trabalho bem mais fácil, não tenho dúvida. E me diz uma coisa, eu imagino assim, todo o RH já tem que lidar com os colaboradores, com a direção, com as outras áreas, e você ainda tem mais um fator que é, como uma empresa multinacional, que eu imagino que tem as diretrizes da RH lá de fora, né? Sim. Não quero entrar muito nos detalhes, porque cada operação tem a sua operação, mas como que é também lidar com mais esse fator? Porque eu imagino que uma empresa italiana, né? Você tentar explicar as particularidades do país, né? Não deve ser fácil. Como que é isso? Primeiro você tem que aprender o italiano, né? Primeira coisa é aprender o italiano. Eu comecei a pedalar justamente para conhecer. É uma língua muito, muito bacana, muito linda, inclusive, de se falar. E isso foi o meu primeiro passo. O segundo foi justamente recebê-los, porque eles estão aqui direto na empresa. Em todos os lugares que eu passei, eles são muito presentes, muito atuantes. Eles querem ir no detalhe, conhecer como que está a produção, conhecer como que está a qualidade, como que está justamente o negócio da área de recursos humanos. E aí quando você começa a entrar nos detalhes, nesse detalhe, é aí que começa a confusão, porque mostrar um pouquinho da legislação do Brasil frente à legislação do país de origem tem suas diferenças. Então a gente pena um pouquinho para poder explicar, mas assim, no final tudo dá certo, entende, e a gente consegue fazer realmente aquilo que tem que fazer diante de acordos, diante de negociações, enfim. Eu conversei outro dia com uma pessoa que ela estava explicando que ela tinha que explicar para o chefe dela dos Estados Unidos a questão do dissídio, né? Que é algo que tem no Brasil que não tem em muitos países, o dissídio, né? E aí a pessoa lá fora da matriz estava dizendo que não podia, não estava autorizado o dissídio. Não podia dar um aumento para todo mundo. E essa pessoa que eu conversei falou assim, mas eu não tenho opção, porque na verdade é lei, né? Lei, tem que fazer. E a pessoa lá de fora fala assim, não tem, você não tá entendendo, o sistema nem permite, né? Aí ficou essa briga lá. Aí eu falei, pô, imagina, deve ter umas particularidades aí no dia a dia, né? Tem, mas o italiano, ele, apesar da diferença de país, da cultura e tudo mais, das leis, a gente está aqui no Brasil há mais de 85 anos, só para você ter ideia. Então, hoje em dia já é bem mais fácil, eles entendem bem, tem coisas, é claro que sempre muda o head e tudo mais, e aí vem aquelas alterações, deixa eu entender o que é isso. Mas o povo já está mais habituado, já conhece bastante a nossa realidade do Brasil, então não tem tanta dificuldade. Denis, muitas pessoas que nos assistem são também candidatos, ou então pessoas que têm o sonho de trabalhar na Pirelli. O que você poderia dizer a essas pessoas? O que a Pirelli busca nos profissionais? Uma mensagem final aí para... Bom, eu vou falar de uma experiência que eu tive agora em Campinas. Eu abri algumas vagas internas e eu me surpreendi com o número que nós tivemos de candidatos para as vagas que nós lançamos. Mais de 1/3 das pessoas do grupo de funcionários se candidataram para as vagas. Nossa! Sensacional esse número. Caramba! É sensacional, altíssimo. porque as pessoas elas não estão paradas. Elas estão se desenvolvendo, inclusive, por conta própria. Nossa, altíssimo. E isso é muito gratificante saber, porque assim, e o conselho que eu dou é que as pessoas não parem. Continuem se desenvolvendo, mesmo que por conta própria. Tá? Não esperem só de uma empresa, será que ele vai me dar um curso ali de tal, alguma coisa, tal. Não dá para ficar esperando. Porque assim, no momento que surge a oportunidade, você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. Então nós olhamos para a fábrica e falamos, eu tenho uma vaga
de gestor. Supervisor. De supervisor. O perfil é esse. Então, quem tiver apto que se candidate. Então as pessoas apareceram, nós fizemos os processos e tudo mais, e foi maravilhoso. Então, para aqueles que estão fora, eu digo, as pessoas que estão dentro estão esperando uma oportunidade e estão se preparando. Os que estão fora têm que se preparar muito mais. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás, mesmo porque a concorrência hoje em dia está muito maior. Sim. Nós temos tem muita gente desempregada. Muita então, gente, muitos candidatos por vaga. Né? Muito. A prova disso que dessas 400 pessoas, eu olhei mais de 4.000 currículos. Então, é muita coisa. E fica difícil até pela concorrência você falar, poxa, esse cara... muita gente boa também, né? Muita gente boa no mercado, muita gente boa. Então, a gente tem que estar todo dia se atualizando, todo dia olhando o que está faltando, sabe? Assistir palestras. E você acha que isso também valeria como uma dica para as pessoas que estão entrando no RH, que estão seguindo carreira? Sem dúvida. Também funcionaria da mesma maneira, sem né? Dúvida, a pessoa sem dúvida. Aprimorar, desenvolver. Tem que pegar com unhas e dentes e agarrar. Eu passei por várias empresas, vários segmentos, dei o meu melhor em cada lugar, me inseri mesmo de cabeça para fazer as coisas acontecerem. Fiz parte do negócio. Eu acho que essa é a diferença, você fazer parte do negócio. E se dedicar o máximo possível, sempre se atualizando, sempre se colocando à disposição. Isso faz a diferença. As pessoas te olham de forma diferente. Legal. Então, o recado que eu dou é: se atualize, conheça, vá atrás, vai atrás, se insira nesse processo de desenvolvimento, de atualização, que vai dar certo. Legal. Denis, obrigado pelo bate-papo. Eu agradeço. Obrigado aí quem nos assistiu e até a próxima. Obrigado.